Diz assim a palavra de Deus: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pai amado, nós pedimos que o Senhor venha preparar os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra. Já te damos graças por poder cantá-la, te damos graças porque temos a convicção de que o Senhor recebeu o nosso louvor, e agora esse é o ápice do culto, não quando nós falamos, mas quando o Senhor fala. Nos dê ouvidos e nos dê a graça e a condição de vivermos a Tua palavra para a Tua glória e louvor, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje à noite, dando continuidade a esse contexto de provação, Tiago nos ensina que Deus, em sua infinita misericórdia, nos leva a depender dEle, em circunstâncias que Ele nos coloca, para provar e lapidar nossa fé, leva-nos a depender dEle, a ponto de pedirmos o que nós necessitamos, ou seja, sabedoria. Semana passada, se você ainda não ouviu, ouça o que foi falado acerca desses primeiros 2 versículos, do 2 ao 4, como ter alegria no sofrimento. Eu não sei se você ficou com a pulga atrás da orelha, porque a intenção era essa: como fazer isso? Como permanecermos alegres em meio ao sofrimento? Como não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o amor de Deus? E é nesse contexto que Tiago nos diz que para experimentarmos essa alegria é necessário a gente pedir algo, que obviamente você e eu temos falta. Quando estamos no meio da provação, no meio das dificuldades, em meio ao sofrimento, um dos primeiros pensamentos que talvez já passou na sua cabeça, pelo menos na minha já, é a pergunta: por que eu? Deus, por que eu? Ou talvez você já pediu a Deus, não sabedoria, mas pediu que Deus te livrasse daquelas circunstâncias, não é? Tira-me dessa situação, Deus. É natural você fazer isso, é natural você orar dessa forma. Paulo, que é Paulo, pediu 3 vezes que Deus tirasse um espinho na carne dele. Isso é natural que você faça. O próprio Cristo, no Getsemane, ele pediu, se fosse possível, Deus passar aquele cálice. É lógico que é infinitamente imensurável o que Jesus passaria, o que você e eu passamos, mas o próprio Cristo nos deu esse exemplo, que não é errado você pedir a Deus nesse sentido. Mas quantos de nós temos o caráter maduro? Não sei quanto tempo você se denomina cristão, mas quantos de nós, nas nossas orações, já orou: Senhor, eu preciso de sabedoria? Ou talvez você já orou: Senhor, por favor, use essa provação para aumentar a minha sabedoria e a compreensão de quem o Senhor é e o convio ao meu coração. Porque essas são orações de homens e mulheres no passado. Essa é uma oração de homens e mulheres do presente, de 50 países, onde se você encontrar um irmão como esse e falar assim: eu posso orar para que Deus tire a perseguição, ele vai falar: não tire. Não ore para que Ele tire, ore para que Ele me dê graça de permanecer fiel, leal, e não negar o nome do meu Senhor. Como que eles fazem isso? Um teólogo do século XVIII, ele colocou de maneira muito sucinta, um tanto sucinto, resumido, acerca do que nós vimos na semana passada da perseverança e acerca aqui da sabedoria. Olha que interessante como que ele escreveu: a perseverança está mais no poder de um homem bom do que a sabedoria. A primeira deve ser exercida, a última deve ser pedida. Nos versos que nós lemos aqui, dos versos 5 a 8, meus irmãos, eu gostaria de falar de 3 pontos, que acredito que Tiago quer que nós venhamos a não só saber, mas a colocar em prática. Quais são esses 3 pontos? Nesse processo, que essa perseverança precisa ter ação completa, ou seja, o caráter de Cristo Jesus formado em você é algo completo, que Deus não abandona pela metade. Ele começa essa obra em você e Ele vai dar
a cabo. Nós vimos isso melhor dizendo na semana passada. Esse processo de maturidade. Tiago vai dizer que em meio a esse processo, essa alegria é possível, não é utopia, é possível. Mas nós precisamos de 3 pontos. Primeiro ponto, o que necessitamos? Segundo ponto, a quem pedimos? E terceiro e último ponto, como pedimos? Então, primeiro ponto, o que necessitamos? Olha comigo a primeira parte do versículo 5. Se algum de vocês tem falta ou necessita de sabedoria, peça. Para aí, até aí, só a primeira parte. Então, tem algo que nós necessitamos. Lá no capítulo 3, a partir do verso 13 até o 18, Tiago vai voltar a falar dessa sabedoria. E lá ele vai fazer um contraste da sabedoria divina ou celeste, que ele vai chamar da sabedoria do céu, e da sabedoria terrena ou sabedoria humana. Aqui nesse versículo ele está falando da primeira sabedoria, a celeste, ou a que vem do alto, certo? E na primeira parte ele vai falar acerca da necessidade que nós temos. Talvez quando a gente lê um versículo desse, você pode levantar e buscar água e dizer, não pastor, essa parte aí eu pulo porque eu tenho sabedoria. Eu não sei quanto a vocês, mas é algo que eu acredito que todos nós necessitamos. Todos nós não temos como deveríamos. E aqui Tiago fala, se por acaso, se algum de vocês tem falta, peça. Olha que interessante, por que essa sabedoria não é terrena? Porque você não tem, eu não tenho. E por que nós precisamos pedir? Jó 28, verso 12, 13 e 23, diz assim, onde porém se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? E nós estamos falando de alguém que estava num contexto de provação, alguém que era necessário que perseverasse, alguém que o caráter de Cristo fosse moldado. Ele continua, o homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita. Então, o que é isso que vem de Deus? Algo que nós não encontramos nesse mundo e tem esse valor inestimável. Se você olhar lá em Provérbios capítulo 2, vai dizer que essa sabedoria é mais valiosa do que toda a prata, todo o tesouro escondido. E ela é tão valiosa que você precisa querer, buscar, pedir, procurá-la como um mapa do tesouro. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, o que ela não é. O que não é, o que Tiago está dizendo que essa sabedoria não é. Na verdade ele vai falar o que ela é, mas eu quero começar o que ela não é. Primeiro, essa sabedoria não é apenas conhecimento. Não é apenas conhecimento, certo? Não é informação, não é algo que você enche a sua cabeça porque você não tem o suficiente. Não é isso. Nas maiores universidades do mundo, você vai encontrar as pessoas mais inteligentes, mas as mesmas pessoas não têm a sabedoria de fazer uma escolha certa sequer. Não é informação, não é conhecimento. Meus irmãos, aqui eu abro um adendo. Se a educação fosse a maior necessidade humana, estaríamos com a metade dos nossos problemas resolvidos. A esperança de qualquer nação não está na educação, na alfabetização, nem nos centros universitários. Mas essa não é a maior necessidade de educação. A maior necessidade, embora, é importante dizer que como cristãos valorizamos sim a educação. Tanto é que hoje nós celebramos o quê? O Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Graças ao jornalista, falei um pouquinho hoje de manhã, inclusive colocamos, né, como se fosse uma equipe, eu que estou fazendo as postagens do Instagram ainda, né? Foi colocado uma postagem, né, de Robert Hanks, um jornalista que viu a necessidade das crianças que até então não tinham escola pública. Era necessário que enquanto os pais descansavam naquele período de revolução industrial, elas não tinham acesso à alfabetização. Ele foi e preencheu uma lacuna necessária. Mas não só isso, porque ele sabia que nem toda a educação do mundo ia mudar o país dele. Ele ensinou através da educação o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Porque só nesse livro, que não só nutre a sua informação ao lê-lo,
mas que dá a graça e a condição de vivê-lo. E é isso que a gente vai entrar na definição de sabedoria. Então eu repito, educação não é a solução dos nossos problemas. Eu vou ler um enxerto muito profundo acerca disso. Abre aspas. O fato é que o homem, através do seu vasto acúmulo de conhecimento, aprendeu a viajar mais rápido que o som, mas demonstra sua necessidade de sabedoria, indo cada vez mais rápido na direção errada. O homem acumulou uma enorme quantidade de informações sobre o mundo, mas mostra sua abismal falta de sabedoria ao deixar de viver melhor no mundo. Fecha aspas. O Deus que é a fonte da sabedoria, é a Ele que nós pedimos a condição de viver no mundo que Ele criou, da maneira com que Ele intentou ao nos criar. Sabedoria, então, meus irmãos, envolve o conhecimento, mas não para nisso, não apenas isso, ela é a aplicação prática desse conhecimento. Eu pergunto para o Samuel às vezes: Samuel, você fez isso? Não fiz. Você sabia que tinha que fazer? Sabia. Eu falei: então você não sabia. Porque se você sabe alguma coisa e não pratica o que você sabe, então você não sabe. Às vezes eu dou umas filosofadas com ele entende, depois ele vai falar com o professor, mas eu tento instigar ele a entender isso. Se você sabe alguma coisa, mas esse conhecimento não muda a sua vida, a maneira com que você vive, então você não sabe. É a maior distância, né? A maior distância do universo, a sua cabeça do seu coração. Então a sabedoria, meus irmãos, ela não só nos capacita a fazermos escolhas. Hoje de manhã nós vimos que o cristão, ele faz escolhas, mas pela graça de Deus ele tem a sabedoria de escolher entre o bom e o melhor. Ele tem a maturidade de discernir até mesmo nas escolhas. Estão lembrados na semana passada, quando nós vimos aquela palavrinha saber, lá no versículo 3? Saber, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Aqui Tiago vem trazer a aplicação dessa sabedoria. É no momento, a sabedoria é a condição dada por Deus de colocarmos esse conhecimento, ou seja, de saber que o meu Pai me colocou nessa condição e eu confio no caráter do meu Pai. Eu sei quem Ele é e eu descanso. É isso que é sabedoria. É você colocar esse conhecimento, e nós vamos ver daqui a pouco a quem nós pedimos o conhecimento dessa pessoa, colocar sua fé nessa pessoa e permanecer perseverando. E aí nós temos o sobrenatural, que é a alegria. Ser sábio, meus irmãos, em termos bíblicos, é saber ou conhecer, ou melhor dizendo, fazer aquilo que agrada a Deus. Não só nas escolhas. A sua vida é um estilo de vida que agrada a Deus, mesmo que você desagrade as pessoas. Isso é ser sábio. Nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, ele fez de maneira muito bonita. Ele diz assim: sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Isso é sabedoria. É essa cosmovisão do mundo com os óculos de Deus. Viver uma vida que agrade a Deus. Salmo 11, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que nós precisamos temer a quem nós pedimos, quem é a pessoa, quem é a fonte da sabedoria. Ele continua: todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, ele será louvado para sempre. Uma pessoa que cumpre a palavra de Deus, ela tem bom senso, ela tem sabedoria, e ela faz com que a sua vida louve a Deus, exalte a Deus. Provérbios 9:10, muito conhecido: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É por isso que as crianças precisam, antes de conhecer os seus pais, que isso acontece na juventude, na idade adulta, cai a ficha delas, até isso acontecer elas precisam temer os seus pais. É por isso que pai e mãe não é amigo de filho, até ele ter uma idade para entender isso. Ele precisa temer o pai, temer o filho, temer a mãe, temer o pai. Mais tarde ele vai entender isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Por que pedimos sabedoria e não qualquer outra coisa? Por que Tiago fala isso para você e eu?
em meio às provações, por que não pedir, Deus, me livra da provação? Ou como eu já falei, isso talvez é uma oração imatura, mas então não porque pedir por graça. Ou paciência. Na verdade você não precisa pedir paciência, que a aprovação já está levando você a isso, a perseverança, a paciência. Por que sabedoria? Wiersbe diz algo excelente nesse sentido. Por que sabedoria? Abre aspas. Precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para amadurecer. A sabedoria nos ajuda a entender como usar essas circunstâncias para o nosso bem e a glória de Deus. Fecha aspas. Agora, quando você lê Romanos no capítulo 8, você vai ter isso em mente. Que todo bem é esse que Paulo fala. Todo bem coopera para aqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Ser forjado ao caráter de Cristo Jesus. Esse é o bem maior. Esse é o bem maior. Por isso nós precisamos pedir por sabedoria. Segundo ponto, a quem pedimos? Segunda parte aí, olha comigo, versículo 5, segunda parte do 5. Peça a quem? A Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Interessante que você não compra a sabedoria, né? Você não encontra aqui, você precisa pedir. E aqui nós entramos em algo que talvez vai te incomodar. O ser humano, ele é independente por natureza, desde a queda. Na verdade, o desejo no coração de Eva, ao ser tentada pela serpente, foi essa independência, e não a dependência de Deus. Nós, naturalmente, somos independentes. Olha para um comportamento de uma criança, especialmente quando ela aprende a fazer alguma coisa sozinha. Ela mal dá os primeiros passinhos, você vai segurar na mão, ela já puxa. Ela se acha independente o suficiente. Olha para um adolescente, por que essa fase da rebeldia? Porque ele quer independência. Ele não entende que o limite que os pais dão é em amor, para o bem dele. E infelizmente muitos dão cabeçadas por aí para depois cair a ficha de que no fim o limite era o amor. Desde o Éden Deus deu limite. E olha que interessante, se na época do Éden éramos sem pecado, inocentes, Deus nos deu limite, quem dera agora como pecadores, meus irmãos, necessitamos de limite. E o limite é sinônimo de amor. E Tiago vai dizer 2 vezes, 5 e 6, peça. E cá entre nós, pedir algo que humilha essa natureza independente, pois demonstra que ela necessita de algo e que nós não somos autossuficientes. Se você pede, é porque você não tem. Você não vai pedir algo que você já tem, não é verdade? Do contrário, você tem que exercer a generosidade, dá para quem não tem, que não é o caso da sabedoria. E isso vai humilhar a nossa natureza. Por isso que a nossa vida de oração, eu já falei isso e repito, revela muito de quem você é como cristão. Por isso que a vida de oração é um termômetro do nosso caráter cristão. Percebam que uma pessoa orgulhosa, ela nunca pede. Já viu aquela desculpa? Quando você fala para alguém, fulano, pede para ciclano, ciclano tem. Ah, eu tenho vergonha. Não, ele é orgulhoso. Aí ele usa a vergonha, que na verdade é uma forma disfarçada de orgulho. Você não tem vergonha, você é orgulhoso para pedir. Ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Bounds, na minha opinião, um dos melhores autores sobre o assunto de oração. E.M. Bounds. Edwards, eu esqueci o que o M significa. Ele define de maneira tremenda, numa frase curta, essa situação minha e sua como seres humanos, e como ele fala de Deus acerca da oração. Olha o que ele diz: a oração humilha o homem e exalta a Deus. A oração humilha o homem e exalta a Deus. Por que Deus responde às suas orações, como disse uma vez Packer? Para Ele ser glorificado. Ele te dá necessidades para você pedir, e Ele tem prazer em responder suas orações, não pela necessidade em si, mas para a glória dEle mesmo, para Ele ser exaltado.
como esse doador supremo. A oração exalta o Deus que é a fonte de toda sabedoria. Observe o privilégio que nós temos de pedir ao supremo doador. Você tem riscos quando você procura qualquer pessoa que seja, talvez mais generosa que você conheça, você tem a chance de ter um não dela, certo? Deus não é assim. Deus não é assim. Ele nos dá, Tiago vai falar, livremente, ou de maneira generosa, muito mais do que você pede, muito mais do que você imagina, e Ele dá de boa vontade, ou seja, Ele não vai levar você a sentir culpado por pedir sempre as mesmas coisas. Eu não sei se você teve dificuldades na escola, ou não sei se você é professor, já viu aquele aluno que tem dificuldade na escola? Quer dizer, ele faz sempre a mesma pergunta, talvez você ache que ele não está prestando atenção, mas ele tem até alguma dificuldade de aprendizado, mas você não sabe. Normalmente o professor, na terceira, quarta pergunta, lá na segunda semana, de novo, terceira, quarta pergunta, você já tinha explicado, ele faz de novo. Normalmente esse professor, é normal, ele vai perder a cabeça. Ele vai perder a cabeça, talvez ele não vai xingar o aluno, vai lá dentro, vai ver esse menino deve ser burro, não é possível, o que está acontecendo? Eu já falei 10 vezes com ele. Quantas pessoas no passado, hoje em dia não pode falar com a criança que é bullying, né? Qualquer coisa é bullying, mas no passado, né, tudo bem, tinha os extremos da palmatória, a minha mãe chegou a ajoelhar no milho, né, por não fazer tarefa de casa, não estou falando desses extremos, mas no passado o professor era sincero com o aluno, você cabeça de vento, né, até fazia um chacota com o aluno, e ninguém morreu por isso. Mas Deus não é assim, meus irmãos. Deus não é aquele juiz iníquo, que aquela viúva tinha só ele para pedir, e ela insiste, ela pede, e a insistência daquela mulher convence aquele homem, e Jesus vai dizer, ele não é esse juiz, o pai de vocês não é esse juiz. Embora tem coisas que nós precisamos insistir, porque ele quer saber o quanto você quer, o quanto você realmente deseja isso, ou muitas vezes no processo a gente insistir, ele está trabalhando no seu coração se é o melhor para você, mas Deus sempre está disposto mais em te dar aquilo que você está disposto em pedir. E aqui nós estamos falando de uma virtude, sabedoria. Literalmente o versículo, meus irmãos, é como se nós lêssemos assim: peça e continue pedindo a Deus que constantemente dá. Olha que privilégio. A ideia é a mesma de Mateus 7,11, quando Jesus diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quanto mais, quanto mais. Romanos 8,32, olha a beleza desse texto, olha a preciosidade da verdade desse texto. Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Você nunca vai pedir o melhor, porque o melhor já veio, você já recebeu o melhor. Já viu aquela música, o melhor de Deus está por vir? Não, já veio, o melhor de Deus já veio. Se Ele já deu o melhor, por que você hesita, duvida que Ele pode te dar qualquer coisa? 1 João 5,14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Terceiro e último ponto, não só pedir, nós sabemos o que? Sabedoria, mas o terceiro e último ponto, como pedir? Não é tudo que você, por mais que seja até mesmo sabedoria ou qualquer virtude, não é de qualquer jeito que você vai pedir que Deus vai atendê-lo. Olha o versículo 6, segunda vez que o imperativo peça aparece, peça, olha a condição, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Observe, meus irmãos, que interessante aqui, é como se fosse o contraste, mas o paralelo que Tiago faz nesse versículo que a gente acabou de ler.
E é a segunda vez que esse imperativo pedir aparece, mas olha que interessante, essa condição de como pedir. Ele fala que você tem que ter alguma coisa e você não tem que ter outra. Eu vou evitar de filosofar, mas olha que interessante, você precisa ter fé, é com fé e é sem duvidar. Não é verdade que a gente inverte as coisas? Nós temos a dúvida e não temos a fé. É por isso que nós não temos o que pedimos. Não vou entrar no pormenor, que a gente vai ver isso com maiores detalhes lá no capítulo 4, quando ele vai dizer assim, vocês não têm porque pedem por motivos egoístas, que não é o contexto aqui. Mas voltando ao contexto, olha que interessante, Tiago fala que para nós termos dessa fonte de sabedoria, desse Deus generoso, você precisa aproximar dele com uma fé sincera, porque sem essa fé você não vai receber nada. Tanto é, olha comigo aí no versículo 7, ele dá uma dura, verso 7, não pense tal pessoa, essa pessoa incrédula, certo? Que receberá coisa alguma do Senhor. E aqui a gente pode responder a pergunta que talvez você já ouviu, se Deus responde toda oração. A resposta é não, porque nenhuma oração sem fé sincera, nenhuma oração com mente dividida, que a gente vai ver isso no versículo 8, Deus responde. Há uma condição para que Deus ouça e atenda às nossas orações, independente do que você pede, por mais virtuoso que seja. Se você tiver essa mente dividida, que a gente vai ver daqui a pouco, você não recebe. E Tiago vai usar a sua primeira ilustração da natureza aqui. A gente mencionou disso na introdução dessa carta. Tiago usa a primeira ilustração em relação aqui ao mar. Uma das coisas que eu mais gosto, quando é possível a gente ir para o litoral de São Paulo, é sentar e observar o mar. Como bom mineiro, né, a gente não tem mar. Dizem que não é o mar que não tem Minas, é Minas que não tem mar. Talvez o senhor Nadir já ouviu essa frase em algum para-choque de caminhão. É o inverso? Ah, é o inverso? Não é Minas que não tem mar, é mar que não tem Minas. É verdade, é o inverso. Mas, deixando a brincadeira de lado, eu amo ir no litoral de São Paulo para sentar e ver o mar. Eu gosto de ver a imensidão daquele negócio, o poder das ondas que tem um limite. A palavra de Deus diz que as ondas obedecem a Deus, melhor que a gente, elas têm um limite, elas não ultrapassam aquele limite. E eu gosto de ficar deslumbrando a glória de Deus na criação do mar. Mas Tiago aqui usa de maneira negativa. Ele vai dizer que o homem, essa pessoa que se aproxima de Deus sem fé, ele vai dizer que é como esse mar, como as ondas que mudam de um jeito de outro, aquele movimento como se fosse rítmico, em conformidade ao vento. O mar está sempre cheio de ondas, e o vento sopra, elas se movem de uma forma. Quando o vento também muda de direção, a onda também muda de direção. Tiago faz o uso dessa ilustração comparando alguém que é inquieto. No versículo 8 ele vai usar a palavra instável. Você não vai ver um mar estável. Tanto é que você vai ouvir, assim como meteorologia, o mar, de acordo com a lua e as ondas, maré alta, maré baixa, ele é instável. E Tiago usa essa ilustração para falar acerca dessa pessoa imatura, que aproxima de Deus com essa mente dividida. É como se ela, um pastor disse, é como se ela montasse num cavalo da fé e montasse num cavalo da dúvida. Paulo, lá em Efésios, ele vai usar essa ideia muito parecida com a de Tiago, essa ilustração de Tiago, exatamente num contexto de maturidade. Olha o que ele diz, capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sabe aquela pessoa que não para em igreja nenhuma? Sabe aquela pessoa que sempre está ouvindo um sermão aqui ou acolá, nunca está satisfeita? Sabe aquela pessoa que hoje ela tem fé, amanhã já não tem? Um dia está alegre, outro dia ela está triste? Uma pessoa instável, é exatamente isso que Tiago e Paulo estão dizendo. Se você se aproxima de Deus em oração,
dessa forma instável como as marés, você não vai receber coisa alguma de Deus. A gente acabou de ler o versículo 7. Quando o ser humano ora a Deus com o coração repleto de dúvidas, e é interessante que aqui não é necessariamente na qualidade da sua fé, porque fé é um dom de Deus, mas a dúvida é no caráter de quem você está pedindo. Quando você duvida do caráter de Deus, você já começa errado. Quando você duvida do caráter desse Pai que você tem, que supre, que dá a graça necessária para qualquer circunstância da sua vida, já começa errado. Versículo 8, olha comigo, encerrando. Pois, essa pessoa, que ele compara como o mar, pois tem mente dividida, e é instável em tudo que faz. Olha que eu fico impressionado todas as vezes que eu leio esse final do versículo 8. Ele fala que uma pessoa instável não é só acerca do pensamento ou das suas emoções, ela é instável em tudo que faz. Já viu aquela pessoa que começa um tanto de coisa e não termina? Ela começa um tanto de coisa. Às vezes no começo do ano ela tem uma lista de resolução. Nossa, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou ler um livro sequer, esse ano ela faz uma lista. A gente já vai para outubro, se ela olhar para aquela lista não tem nada, ela até começou um tanto de coisa, mas não fez nada, é instável, é uma pessoa instável. E é interessante que essa expressão bíblica é muito rara, mente dividida. Segundo os estudiosos, é como se essa pessoa tivesse uma dupla personalidade. Ela é uma pessoa um dia, no outro dia ela é outra. É como se ela tivesse essas duas personalidades, ou como se fossem duas almas vivendo numa mesma pessoa. E aqui no contexto, meus irmãos, é importante lembrar que ele está falando dos incrédulos, e que nós podemos imitar isso. É o famoso crente Raimundo. Já ouviram falar do crente Raimundo? Pé na igreja e pé no mundo. Ele é instável, a lealdade dele a Deus é dividida. É uma frase engraçada, porque quando era adolescente eu ouvia falar de vários tipos de crente. Esse é o Raimundo que eu nunca esqueci, porque é o nome do meu pai também. A lealdade dele é dividida. É exatamente aquilo que Jesus fala acerca de nós amarmos a Deus e ao mesmo tempo querer amar as riquezas. Não é possível isso. Ou você é servo de um e servo de outro, ou você vai agradar um, ou você vai desagradar o outro. Não existe isso, meus irmãos. Agostinho, antes da sua conversão, ele orou da seguinte maneira: Senhor, me purifica, mas ainda não. Instável. Essa oração Deus jamais responde. É aquele crente que fala: Senhor, eu quero viver em santidade, mas hoje é sexta, deixa para segunda-feira a gente conversar de novo sobre isso. Deus não responde esse tipo de oração. Deus quer uma fé sincera, não uma fé hipócrita. Deus jamais responde esse tipo de oração. E concluo: o Senhor está exigindo fé perfeita de vocês ou de mim? O Senhor exige fé perfeita dos seus filhos? Ele exige de nós que nunca venhamos a vacilar? Não. Pedro é um exemplo. Enquanto ele manteve os seus olhos, ele foi o único, tá? Detalhe, todo mundo desce a lenha em Pedro. Eu admiro muito Pedro. Ele foi o único dos 12 que ousou a crer na palavra de Jesus quando ele falou assim: pode vir. Ele saiu da sua zona de conforto, andou sobre as águas. Ele foi o único quando ele estava com seus olhos em Cristo. Mas quando a fé dele vacilou, quando ele olhou, e aqui no contexto de água, de mar de novo, olhou para as ondas, para o vento, ele começou a afundar. E Jesus vai lá e socorre a Pedro. Não é a primeira vez que ele fez isso, Socorre a Pedro. E eu duvido que Jesus deu uma bronca em Pedro. Eu duvido que Jesus, de maneira carrancuda, falou assim: por que você duvidou, seu cabeça dura? Eu acredito que nos lábios de Jesus, como ele é a expressão exata de quem Deus é, ele sorriu para Pedro e falou assim: faltou pouco, hein, Pedro? Por que você duvidou? Estava quase lá. Ele leva Pedro para dentro do barco, de novo em segurança.
Meus irmãos, Deus não é um pai carrancudo, que está esperando você vacilar, falhar, e vem arrependido, quebrantado, pedindo a Ele de novo uma segunda chance, graça. Eu duvido que Ele vai te lançar culpa, que Ele vai te repreender. Tiago acabou de dizer no versículo 5, na segunda parte, Ele não vai nos repreender por isso, pelo contrário, Ele quer o melhor. Eu torço para o melhor para o Samuel, eu torço pelo melhor na vida da Sara. Mais do que eles honrarem meu nome como pai, ou honrar o nome da Vânia como mãe, eu quero que eles honrem o nome de Deus, no melhor que eles venham a ser e se tornar. Qual o pai que não quer o melhor para o seu filho? Qual o pai que não sacrifica o melhor que ele tem para os seus filhos? Quem, quanto mais o nosso Pai Celeste, que já sacrificou o melhor que ele tinha? Ele torce por você. Ele torce por você. Isaías fala que Deus acha deleite em nós. Se você tem dificuldade com isso, o seu evangelho está esquisito, ou a sua visão de Deus está esquisita. Antes, sem Cristo, qualquer ação nossa era um trapo sim de imundícia, mas agora não, meus irmãos. Agora em Cristo, qualquer esforço seu é alegria para o Pai. Eu me alegro quando eu vejo os meus filhos se esforçando em obedecer, mesmo que eles falhem. Quantas vezes eu falho em me esforçar em obedecer? Falho como pai, falho como marido, falho como pastor, falho como cidadão, e eu continuo insistindo e clamando a Deus por graça. E eu sei que Ele sempre está disposto a me dar toda a graça necessária para a glória do nome dEle e para o bem, esse bem que Ele começou em mim, que é forjar o caráter de Cristo Jesus. Às vezes você olha para Abraão, o pai da fé, e fala, uau, mas meus irmãos, Abraão vacilou, ele mentiu, ele duvidou do caráter de Deus, de que iria fazer dele o pai de uma grande nação, ele ficou com medo de morrer, ele mentiu em relação à esposa, mas ele caminhou com Deus, e olha o homem que ele se tornou, o homem que Romanos vai dizer que contra toda esperança, um homem que quando o filho pergunta cadê o sacrifício, ele fala com fé, convicção, Deus vai prover. E ele acreditou, se Deus não provesse, ele ia sacrificar o seu filho se necessário fosse, e Deus o ressuscitaria dentre os mortos. O que Abraão tinha que você e eu não temos? Nada. Ele confiou em Deus, e sem dúvidas ele orou e pediu muita sabedoria, e olha a vida dele. Olha a vida dele como exemplo para nós. Deus deseja um coração sincero. É tudo isso, é só isso que você pode oferecer a Ele, e já é suficiente. Um coração sincero, Ele dá generosamente sem reservas, mas Ele espera que os seus filhos venham até Ele em oração, necessitados, e peçam sem duvidar. Calvino tem uma oração muito conhecida, que é a oração matinal, e era o lema dele, da vida dele. Ele falava assim: ofereço meu coração a Ti, ó Senhor, pronta e sinceramente. É tudo que você e eu precisamos fazer, e não é muita coisa, né? Não é muita coisa. O autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe, não só crer que Ele existe, mas olha essa parte, e que recompensa aqueles que o buscam. Encerro dizendo de alguém que Jesus honrou a fé vacilante, um pai que ali, com alguns discípulos de Jesus, rodeados de fariseus, leva o seu filho com problema epilético, mas não só era uma questão de epilepsia, era um caso de possessão demoníaca. Imagina você ter uma prova dessa, meus irmãos. A gente conhece pessoas que cuidam de cadeirantes, ou de filhos que têm síndrome de Down. Algumas culturas indígenas matam essas crianças, cometem o infanticídio, porque eles sabem, os indígenas falam do trabalho que é ter um filho com um defeito que eles falam, eles matam, assim como os gêmeos. Imagina um pai
durante anos, tendo um filho possesso, com ataque epilético, e esse demônio jogava ele na água para matá-lo, ou jogava ele no fogo para matá-lo. E finalmente ele ouve que alguém pode, talvez, solucionar aquele problema. E ele leva para os discípulos. 3 deles não estavam lá, estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Ninguém resolve o problema dele. E aí Jesus volta com seus outros 3 discípulos. E aquele pai desesperado, ele vai para Jesus, que ele já até então tinha os discípulos, tinha os mestres da lei, conhecedores da palavra de Deus, não fizeram nada. E ele olha para Jesus e ele fala assim: se podes. As palavras dele foi exatamente essa: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aí Jesus faz uma pergunta para ele: se eu posso? A questão não é se eu posso, a questão é se você crê. E aí olha as palavras de Jesus, meus irmãos. Graças a Deus por essa aprovação daquele pai, graças a Deus por essa conversa, e graças a Deus que hoje nós temos isso registrado para nós. Olha o que Jesus fala para ele, depois da pergunta que ele faz para o pai: tudo é possível àquele que crê. Não há impossíveis para Deus, você sabe disso. Mas será que você crê o suficiente, pedindo para que o impossível de Deus seja realizado para o seu bem nesse contexto e para a glória dele? Quantos de nós cremos em Deus e no caráter dele a ponto de orar? Jesus vai dizer em outro momento que quando você ora com convicção de que você vai receber, você já recebeu. Você nem está terminando de orar, você já está recebendo. E olha o que esse homem pede, e eu gostaria de encerrar com a frase dele, diante da pergunta de Jesus e da afirmação de Jesus. Essa é uma oração que talvez você precisa fazer com mais frequência, porque eu muitas vezes faço. E olha o que esse pai fala para Jesus: creio. Sem dúvidas, quando Jesus abriu a boca, trouxe convicção no coração daquele pai, a ponto de falar: creio. Mas ele faz um pedido: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou talvez em outra tradução que você tenha: ajuda-me a vencer a falta de fé. Falta fé, meus irmãos. Não é o tamanho dela, é onde você deposita, no caráter de quem você deposita. E quando você crê nesse caráter de quem Deus é, você pede sabedoria e você experimenta de uma alegria que é sobrenatural. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é generoso, é misericordioso, um Deus que atende às nossas orações infinitamente mais do que nós estamos dispostos a pedir. Pai, nós queremos orar como esse Pai. Nós já experimentamos a Tua bondade, nós já temos essa fé que é dom do Senhor, mas muitas vezes ainda nos falta. Nós precisamos vencer essa incredulidade, Pai, especialmente em contexto de provação, especialmente quando nós não entendemos o que o Senhor está fazendo. Ajuda-nos a orar e a pedir ao Senhor por essa sabedoria, a colocarmos na prática aquilo que nós já conhecemos acerca do Teu caráter, a confiar tão somente no Senhor, e nos dá a alegria de saber que nada que acontece na vida dos Teus filhos é obra do acaso, mas o Senhor orquestra para o nosso próprio bem, para nos levar a esse caráter maduro de sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus, que até mesmo orou, pedindo, se possível, o Senhor passasse dele aquele cálice, mas contudo, Ele nos deixou o exemplo, que a Sua vontade seja feita. E diante dele, nós já vimos isso, mas diante dele, Ele também contemplava essa alegria. Ele contemplava uma alegria que era acima do próprio sofrimento
que Ele passou, Pai, naquela cruz, em nosso favor. Pai, ajuda-nos a sermos um povo que ora, reconhecendo a nossa necessidade, e ajuda-nos a termos orações maduras, não para que o Senhor afaste de nós o sofrimento, se o Senhor quiser, nós também podemos pedir, mas ajuda-nos a termos a alegria que Paulo teve, diante dessa insistência, ele ter as preciosas palavras, de que a tua graça é suficiente, e que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. E aí Paulo pôde dizer: agora eu me alegro nas minhas debilidades, eu me alegro nas minhas fraquezas, porque é onde eu vejo o poder de Deus sendo aperfeiçoado. Louvado seja o teu precioso nome, Pai, a tua sabedoria imensurável, no seu trato e cuidado com os teus filhos. Muito obrigado, no nome precioso de Jesus. Amém.